Prontinho, todo mundo voltando. O que é legal dessas ferramentas digitais é que todo mundo cumpre horário, né? Não entendi nada. Todo mundo cumpre horário. Ah, sim. Pronto. Ah, tá. Aí você aperta aqui, ó. Aqui você fecha pra você falar e aqui tá aberto já. Tá bom, muito obrigada. Bom, pessoal, já estamos novamente com 31 pessoas, então acho que a gente já pode continuar, tá? Bom, Deixa eu ligar minha cara aqui. vamos lá. Não, mãe. Mãe, vamos lá. Gente, daqui a pouco a mãe acha que é ela. Pessoal, vamos lá. Cortou na hora justamente que eu estava falando, mas que em educação, principalmente, né, quando a gente fala em afetividade, também inclui uma dimensão que é a de que o nosso aluno reconheça a importância do objeto de conhecimento, ou seja, daquilo que ele está aprendendo, né? É nosso papel como professores, então, fazer essa mediação, né? Que é afetiva, né? Essa mediação que é afetiva, né? Daquilo que eu estou aprendendo. Reconhecer a importância daquilo que eu estou aprendendo também faz parte de uma dimensão afetiva. E é o professor que faz esse canal, né? É o professor que acaba fazendo essa ponte aí, tá bom? Bom, pessoal, que mais? Deixa eu dar uma olhada no capítulo. Ronaldo, Oi. aqui no roteiro de estudo, na atividade 1, né? Fala assim, ó. Como o vídeo sobre o início dos estudos de Maria Montessori nos ajuda a pensar sobre a psicologia do desenvolvimento. O início dos estudos era enquanto ela ainda estava na faculdade? Depois de formada, não? Não, depois de formada também. Tanto que o vídeo aborda todo o trabalho que ela desenvolve com as crianças, Mirielle, já é depois de formada. Ela na clínica já, no hospital. Sim. Professor? Pessoal, quem tá falando com o filho aí, só cortar o áudio, tá bom? Érica! Professor, no livro está falando que o tempo é apenas uma escala conveniente. Como seria essa escala conveniente? É o jeito mais fácil da gente poder analisar a situação. Então, por que a psicologia usa da cronologia? Por que a psicologia está colocando as idades? Porque, vamos lembrar, gente, que tem um cara, um autor, que está escrevendo uma teoria. Na hora que ele está escrevendo a sua teoria, é mais fácil organizar didaticamente essa escrita através das idades. É por isso que é uma escala conveniente, porque é mais fácil para o autor fazer. Entendeu? Entendi. Não que seja uma regra. Não que seja formatado e enquadrado. Não que uma criança de 13 anos, que ainda precisa do concreto, ela tem problemas. Não, às vezes ela só não teve oportunidade de se desenvolver. Não teve o estímulo suficiente, adequado? Na época prevista. Na época que ela deveria, entre aspas, ter tido. Tá? Não significa que ela é uma criança problemática. Entendi. Apenas as idades, elas nos ajudam. Mas é uma organização didática mesmo do autor. Entendi. Eu sinto que a psicologia, principalmente dessa época,
exigia uma cronologia. Era uma psicologia diferente da psicologia que a gente está acostumada. Era uma psicologia que exigia que existisse a criança se encaixando. E aí, por isso esses termos, né? É uma psicologia um pouco diferente da que a gente está acostumado hoje em dia, né? Por isso que usa um pouco, mas nem tanto, usa às vezes. Gente, vamos olhar para a história da educação. Acho que a história da educação nos ajuda a entender tudo isso, né? A criança que não se enquadrava na idade certa, na série certa, a escola fazia o que com ela? Excluía, né? A criança reprovava 1, reprovava 2, reprovava 3, reprovava 4, chegava uma hora que a família cansava e falava, não precisa ir para a escola porque não aprende, é burro. Era isso que a escola fazia. Né? Me faz lembrar do... E é muito em acordo com a psicologia da educação daquela época. Né? Então, hoje a gente tem outro olhar para essas questões. Né? Agora, lá atrás, não. Me faz lembrar daquele filme que você passou no semestre passado, Como Estrelas na Terra, que o menininho era extremamente excluído. Só que não foi eu, não. Por não se... Você pode ter visto no semestre passado, mas não fui eu, não. Enfim. Que era extremamente excluído por não se desenvolver da maneira que a escola esperava. Sim. Foi você, sim. Foi você, sim. Foi sim, Estrela na Terra, foi sim. Eu passei o do menininho com cegueira. Não. Só vários. Eu fiz o... O meu grupo ficou com o filme Como Estrelas na Terra. Vocês viram nos grupos. Então você tá certa, Letícia, mas não fui eu que passei na aula, né? Não. Não. Você passou pra gente assistir em casa. Beleza. Sim, é exatamente isso. E você percebe que até o cinema já entendeu essas novas perspectivas, né? Sim. Bom, vamos dar uma olhadinha. Eu estou aqui com o livro na mão. Ó. Vamos dar uma olhadinha porque a gente não conversou. Gente, passou muito rápido a primeira aula. Muito. Tá, ó. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho do que ele chama aí de psicologia dialética. Né? Ele não, ela, a Ângela, vai chamar aí de psicologia dialética, que é nada mais, nada menos do que o nosso amigo Vygotsky. Isso. Né? A gente viu um pouco do Vygotsky no semestre passado, e assim, lembram que no Vygotsky não tem nível. Sim. Não tem idade. Para o Vygotsky, o que vai ter é a zona de desenvolvimento proximal. Lembram disso? Sim. Ou seja, para tudo o que a gente precisa aprender para se desenvolver, a gente tem aí as zonas de desenvolvimento real e potencial, que são o real, aquilo que eu já sei sobre determinado assunto, o potencial, aquilo que eu preciso aprender, onde eu tenho que chegar, né, sobre determinado assunto. No meio, entre o real e o potencial, tá minha cara, né? No meio do real e do potencial, se encontra a zona de desenvolvimento emocional, que nada mais é do que aquilo que eu preciso aprender. Então, o Vygotsky, ele não vai trabalhar na teoria das idades. O Vygotsky, ele vai falar, todo mundo pode aprender em determinados momentos da vida. A todo momento, a gente está abrindo zonas de desenvolvimento proximais aí sobre os diferentes... Com a interação do outro. Isso. E é o professor que vai agir na nossa área de desenvolvimento proximal quando a gente está na escola. Né? O outro, na escola, é o professor, mas na vida,
Qualquer pessoa que faça o papel de intervenção para que eu aprenda está agindo na minha área de desenvolvimento profissional. A gente costuma falar na escola. Tem uma parte que fala no vídeo também, no livro também, e a criança não desenvolve só quando criança, mas ela desenvolve até no decorrer da vida dela, né? Você fala também, né? A gente não para de aprender. Isso. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre o trabalho. É que o trabalho lá, a resenha do primeiro capítulo, fala sobre da edição, se eu não me engano, é 22. E eu comprei esse livro, a edição 24ª, se eu posso falar sobre ele mesmo, o que eu tenho aqui em mão. Sem problema. Então, pessoal, voltando, na psicologia dialética, ele vai apresentar o Vygotsky. Eu acho que a nossa aula do semestre passado, ela ajudou vocês na leitura do capítulo, né? Ajudou muito. Ajudou? Muito. Mas, o que eu queria que a gente entendesse, né? É dialético, porque a gente precisa do outro, né? Porque a dialogicidade, ela pressupõe o diálogo, né? Assim, o que eu acho que a perspectiva dialética ela traz de ganho para a gente é justamente essa noção de que ninguém se desenvolve sozinho. Ninguém. Só fazendo um parênteses, é por isso que a gente está tendo aula pelo Zoom. Porque a gente precisa do outro, não adianta. Tá? Então, esse ganho da perspectiva do Vygotsky, para mim, ele é fundamental. Só há desenvolvimento porque tem o outro. Né? E é no outro que a gente vai ter estímulo, é no outro que a gente vai ter condições sociais também, né? Social que eu digo é de convívio, tá bom? Não de bem material. Mas, enfim, o outro é necessário para que eu me desenvolva, né? Bom, daí ele vai trazer outros enfoques, né? Ele traz aí o enfoque ecológico, e aí porque, na verdade, o enfoque ecológico está falando das condições, né? Para que o sujeito aprenda, né? A gente já conversou também muito sobre isso, mas não com esse nominho. Mas, enfim, né? A sociobiologia, que também tem nada mais, nada menos do que a ver com isso também, né? Agora, o que eu acho legal é que quando a gente tem esse olhar mais sociobiológico, a gente entende que, na verdade, não é só o biológico. Eu acho que isso tem ficado um pouco claro para vocês ao longo das discussões, né? Não é somente o corpo se desenvolvendo. Quando a gente fala de desenvolvimento, e principalmente de psicologia do desenvolvimento, a gente está falando de um sujeito que aprende. Né? O tempo todo, né? O tempo todo. E que não é só o corpo. É essa noção que eu acho que é legal a gente entender. Tá? É por isso que, por exemplo, a gente entra num grupo de WhatsApp e fala assim, ó, como é que o sujeito consegue pensar assim? Né? O corpo é saudável, tá desenvolvido, tá tudo bonitinho. Mas por que é que ele pensa assim? É justamente porque as condições para que a gente se desenvolva, elas são complexas e elas incluem também um desenvolvimento que é cognitivo. E por que é que ele pensa assim? Porque cognitivamente ele não se desenvolveu. E eu não estou dizendo que não é saudável.
Mas você também, aí entra um ponto que eu acho que Vygotsky pega também um pouco disso, é que assim, não existe uma fase da vida, não existe uma fase da vida que você para de se desenvolver. Você desenvolve psicologicamente para sempre. E é isso que o Vygotsky mostra, que a gente aprendeu lá atrás, e que vai mostrar que tem coisa que a gente ainda não desenvolveu, que o adulto ainda não desenvolveu, não é só a criança. Até por isso que existe faculdade, por exemplo. Sim. E rompe com essa ideia de vai desenvolver, aí está desenvolvido, aí acabou. O Vygotsky vem romper com essa ideia, né? Assim, que na verdade é uma leitura errada que as pessoas fazem do Piaget. Porque o Piaget, ele fala que o desenvolvimento vai até os 12 anos, porque o Piaget estava estudando quem? Criança. O Piaget não estava estudando adulto. Isso é importante a gente entender. Não significa que o desenvolvimento humano termina aos 12. Quando a gente lê o Piaget e fala termina de se desenvolver aos 12, é porque a gente está lendo o Piaget errado. Né? O Piaget está olhando para uma etapa da vida, que é a etapa infantil. Agora, o desenvolvimento ele continua para a vida. Para a vida. E aí eu acho que a obra do Vygotsky, por exemplo, dá conta mais disso. Não é uma opinião minha, né? O pessoal que estuda Piaget vai discordar de mim. Mas eu acho que dá conta mais disso justamente porque não limita em fases. Agora, o Piaget também é muito claro. Ele está estudando criança. Se você está tentando entender o adulto com a teoria dele, aí já é o problema de quem vai tentar fazer isso, né? Não é mais o problema do... É que também talvez seja que a criança, o jeito como ela se desenvolve é mais claro do que um adulto se desenvolvendo, porque a criança ela se desenvolve, as etapas são mais rápidas. É mais observável o desenvolvimento de uma criança do que de um adulto. Eu não sei se as etapas são mais rápidas ou se a criança ela também está se desenvolvendo moralmente. E ela se explicita com uma maior facilidade. Se expressa, desculpa, com uma maior facilidade. Nem todas também, né? Vai ter criança que é retraída, eu já falei bobeira. Ó, a única coisa que eu acho é que o adulto filtra quem ele é. O adulto ele tem um filtro moral bem desenvolvido. Que muitas vezes isso aqui funk é esse. Você entendeu? Tem um funk. Não deu para entender, não. Quem não entendeu? Tem um funk cantando aí. Eu não entendi, professor. Eu não consegui entender. Eu acho que a criança ela se expressa com uma maior facilidade muitas vezes. Tá? E que nós adultos, a gente já tem um filtro moral. A gente fala tudo que pensa? Não. Não. E as crianças, elas falam. Aí até que chega alguém e corta ela dá vai... um cutucão. Não pode falar, né? Então, mas eu não sei, gente. Eu tô falando isso aqui agora, é tudo de bobeira. Eu não tenho base teórica para falar disso, não. Tá? Eu preferiria pegar alguém que estuda jovens e adultos para falar com vocês sobre isso, porque eu não... É o que eu queria ir mais pro lado do adulto também, porque eu queria saber, porque tem aqui do adulto, tem aquele adulto que fala, eu não aprendo, eu não consigo, eu não quero aprender mais, e mesmo você ali tentando ensinar, tentando explicar, ele coloca ali na mente dele que ele não quer aprender, que ele não, tipo assim, que ele não consegue. E esse não consegue fica ali na mente dele. Como fazer para aquilo sair dele? Então, mas Priscila, a grande maioria dos adultos que vão para a escola são adultos que, na sua maioria das vezes, têm uma história de fracasso escolar. Então, isso a gente tem que ir quebrando com eles, né?
Por exemplo, eu vou falar da minha experiência com adultos, que não vai ser a de vocês nesse primeiro momento, quando vocês forem dar aula, mas que é de adultos universitários. Eu percebo que o pessoal que vem do ensino médio vive a faculdade de um jeito. O pessoal que tem mais de 40 e que chega, vem com medo. E a primeira coisa que a gente vai fazendo com vocês é ir tirando um pouco desse medo. Porque tem essa coisa de que a faculdade não é para mim. Né? Muitos, às vezes, vêm da EJA e falam, olha, eu tive fracasso na minha infância, corri atrás e fiz EJA, agora estou aqui, mas eu não sei como vai ser. Desculpa. Então, assim, romper com essa barreira do fracasso lá de trás é o primeiro passo para você trabalhar com adulto. Aí depois vai. Aí depois as marmotas, tudo flui. E também o quanto mostra as fases. Porque quando o adulto chega numa faculdade com 40 anos, o que vem na cabeça dele? Não está na minha hora de aprender. Já passou, né? Porque você já aprende criança, a criança tem que aprender, a gente aprende na certa idade. É justamente isso, a vida, a aprendizagem colocada em blocos de idade, né? Aí você imagina o cara que se matricula na EJA, que tem 45 anos. Se a gente está falando dos dilemas do ensino superior, você imagina você ter 45 anos e procurar uma escola para se matricular no primeiro ano. Olha, eu li uma vez um texto que fala que usar a porta da sala de aula já é vencer a primeira barreira. Chegar até a escola para fazer a matrícula é quebrar a primeira barreira, porque a maioria não vai. É verdade. Né? Então, minha mãe tem uma prima que parou de estudar na segunda série, e ela fala para mim que ela não vai porque ela tem vergonha. E eu falo, mas vergonha do quê? Vamos para a escola, eu falo para ela. Vai ter um monte de gente na mesma situação que você lá, você não vai ser a única. Mas ela fala isso. Não, eu tinha que ter aprendido quando eu era criança. Então, assim, são essas as barreiras que precisam ser quebradas. Na hora que a gente consegue quebrar essas barreiras, que esses alunos percebem que eles estão num ambiente de aprendizagem, que eles podem falar, que eles podem se expressar, que eles podem dizer e que eles vão aprender, aí o trabalho flui. Alguns professores da EJA com quem eu converso falam que os 2 primeiros meses são aqueles meses primordiais para o trabalho. Assim, se o aluno sobrevive os 2 primeiros meses, eles continuam. Depois vocês podem trocar uma ideia sobre isso com o Isalto. O Isalto tem um trabalho com a EJA muito legal. Tá? Aí depois... Professor, posso fazer uma pergunta um pouquinho fora do contexto? Pode. Você, como é diretor numa escola, você sabe como vai ficar para essa turminha da municipal, depois que tudo isso passar, como é que vai funcionar o ano letivo? Porque tem o tempo mínimo. Ninguém sabe. Não. A gente está todo mundo seguindo a Organização Mundial da Saúde. Maravilha. Tá? Beleza? Nem nas crianças, nem com vocês, nem no país. Tá? Oi. Professor, você poderia falar um pouquinho mais sobre a sociobiologia, que eu não entendi muito bem? Tá, então, justamente, vamos pegar lá o texto. Primeiro texto. Aí ninguém responde, ó. Página você tá? Eu tô na 37. 37. A sociobiologia ela tá relacionada justamente em entender, né, o desenvolvimento nessa relação da biologia, ou seja, do organismo, com o meu comportamento social, com o meu convívio. Tá? Ou seja, como é que a gente se desenvolve no lugar em que a gente vive.
Tá? E aí onde eu falei para vocês, eu acho que o Vygotsky dá conta disso. Professor, mas quando fala sociobiologia, fala do desenvolvimento, é uma mistura do desenvolvimento social com o biológico. Biológico, corpo, o biológico... biológico é o corpo, né? Então, biológico é corpo, mas os biólogos vão dizer pra gente que o desenvolvimento cognitivo também é biológico. Fica doido. Por exemplo, você pega, por exemplo, uma leitura piagetiana, o desenvolvimento cognitivo ele está atrelado ao biológico. É o Vygotsky que vai falar, opa, é social. Bom? Porque o indivíduo internaliza a cultura, não é isso? É para o Vygotsky o indivíduo não, o sujeito. O sujeito. Quem já tá raspando aí o negócio? Professor, lá no começo do semestre passado, você disse assim... Eu tenho medo quando vocês falam que eu falei há um tempo atrás. Que quando uma professora, ela diz que ela usa todos os tipos de abordagem na sala de aula. Tá errado, isso não existe. Como a gente se identifica com pontos de cada pensamento? E aí, como que a gente desenvolve isso numa sala de aula? Porque eu me identifico com alguns pontos da Montessori, com alguns pontos do Vygotsky, com alguns pontos do Piaget. Como que eu vou trazer tudo isso para dentro de uma sala de aula? Não, eu não falei que tá errado. Eu não lembro de eu falando errado. A única coisa que eu lembro que eu disse é quem fala que usa tudo não sabe o que está usando. Foi isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quem diz que usa tudo não sabe o que está usando. Por exemplo, Ronaldo, hoje eu tenho muita clareza teórica de que o Vygotsky permeia a maior parte das minhas aulas. Agora, eu não vou te dizer que outro autor possa vir para contribuir, porque ele pode. Mas eu acho que a gente tem que ter segurança daquilo que a gente está fazendo. A gente precisa saber justificar. Então, nesse momento, igual eu falei para vocês, a gente está usando o Zoom por quê? Porque a gente precisa do outro. E isso é Vygotsky. Tá? Eu não estou dizendo que eu não possa trazer outros autores. Eu posso, sem problema nenhum. O que eu estava dizendo lá é o seguinte, quem não conhece autor nenhum, acaba falando que usa todos. Ô, professor, a Montessori, ela há uma teoria também? O que ela usa é uma teoria como é de Freud, Vygotsky, essas coisas? Ou ela é só uma representante do que foi antigamente? Não, tem as obras, tá bom? É um corpo teórico, sim. Tá bom? E aí, as pessoas ainda falam em teoria montessoriana. Gente, eu tenho 10 minutos, 12. Falar da resenha. Chamada e falar da resenha, tá? Então, vamos lá. Pessoal, a resenha é uma coisa muito simples. Para a aula da semana que vem, capítulo 2, tá? A resenha é um texto muito simples. Ele é um texto com a visão de vocês. Depois eu quero dar só um puxãozinho de orelha no vocês, pode? Porque eu tô vendo perguntar o que é resenha, mas quantos daqui foram pesquisar o que é resenha? Eu pesquisei, Ronaldo. Eu não pesquisei, não. Então, só um. Eu pesquisei nos meus cadernos antigos. Tá, mas é legal vocês começarem a ter essa independência de pesquisa aí, de escola. Eu não tô, é lógico que o professor está aqui, mas é legal a gente ir aprendendo a se descolar de algumas coisas também, tá bom? Ô, Ronaldo, deixa eu perguntar uma coisa. A biografia da Ângela, ela na resenha, coloca ela inteira ou não precisa colocar a biografia dela inteira? Não, eu pedi só o capítulo 1, não foi? Foi. Não, mas na biografia dela, onde ela nasceu, quando ela morreu, o que ela fez. Mexer em alguma coisa aí. Eu não coloquei, não. Foi o Ronaldo.
Sou eu que estou colocando a minha tela para vocês verem. Eu vou abrir o Word. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então. Olha lá, eu tenho mais 10 minutos. Ó, apareceu aí agora. Vem cá. Ai, é muito rápido. Pessoal, desliga o microfone aí, tá? Mó barulhão. Então, ó. Vocês vão colocar lá, por exemplo, resenha. Ó, resenha. Aí vocês vão começar, né? Eu pedi resenha do que mesmo? Eu já esqueci. Capítulo 1. Do capítulo 1. Resenha. Por exemplo, o capítulo 1 do livro tal. Aí você escreve o nome do livro. Da autora tal, né? Cujo título é tal. Faz uma breve síntese. E aí você vai dizer que síntese é essa, tá? É nada, a gente não tá vendo o Word, não. Tá travada a tela, eu não tô vendo o Word. Vocês estão Tá travado. Tá travado. Vocês não conseguem enxergar o que eu escrevi? Não. Só a pasta. Só tá a pasta. Travou lá, então. Só a pasta. Pode ser que na hora da gravação aparece. Gente, mas ó, resenha. Primeiro parágrafo. O capítulo 1 do livro tal, da autora tal, cujo título é esse, faz uma breve síntese de tal conteúdo e descreve o que é que acontece lá. Mas aí não precisa seguir aquele modelo do PDF que você mandou. Aquele modelo do PDF é um exemplo de uma boa resenha. Sim, eu, por exemplo, no caso, segui a mesma estrutura, falando da biografia, da sinopse, e depois eu comecei o capítulo 1. Beleza, tá certo também. Eu também segui aquele lá. Tá ok. Ô, Ronaldo, então, mas eu queria saber se precisa falar bastante, tipo assim, colocar tudo dela, onde ela nasceu. Gente, vamos lá. A minha preocupação é que vocês entendam o conteúdo do capítulo. Eu não tô preocupado com a vida da mulher. Beleza? Tá. Ok. Mas uma o que resenha importa estruturada. é a leitura do capítulo. Mas tem que estar colocando completo a questão dos lugares onde ela estudou, onde ela se formou, ou focar somente no que o capítulo quer passar pra gente? No capítulo. Vocês estão falando da Ângela, né? Isso. Não quero saber mas também não tá errado colocar. Me desculpa, mas assim, eu não tô preocupado em saber quem é ela. Então, então tira ou coloca ou deixa? Porque eu você já coloquei. fez, deixa. Já mandei. Porque como eu segui o que tava, aquele exemplo lá que você mandou. Do roteiro, A estrutura daquele PDF. Ronaldo, vamos lá. O que é que um professor espera de um aluno num curso à distância? Que o aluno leia. O que eu quero é saber se vocês entenderam do capítulo. Só. Tá bom? E aí cada um é separado, né? Um é separado do outro, né? Como assim um é separado do outro? A escrita do texto da vida da Maria Montessori e essa resenha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Você tem que começar a aprender a escrever. Hã? Eu não tô pedindo para relacionar. Meu roteiro tá feito em 2 segundos. Tem o número 1 e o número 2. Não, então o número 1 é uma coisa e o número 2 é outra. Beleza. Tá. Entendi. Beleza. Número 1 é uma coisa e o número 2 é outra. São duas coisas, duas atividades diferentes. Gente, alguém desliga os microfones aí, tá mó barulhão. Tá bom? É uma para cada semana, por isso que eu pus 2. Só uma pergunta. Vai ter outros roteiros desse a cada semana? Não, foi só para aquelas 2 semanas que a gente ficou sem as aulas. Entendi. Hoje você não precisa fazer nada, a gente assistiu aula. A gente precisa fazer chamada. E a entrega é dia 3, né? Hã? E a entrega é dia 3. Isso, pode entregar o meu roteiro no domingo. Dia 4, dia 5. Pra vocês aí, tá? Beleza. Meu já entreguei. Posso fazer chamada?
Pode. Então vamos lá. Adriana. Adriana, não? Tá presente. Aonde? No chat. Escreveu no comentário. Ah, tá no chat? O meu chat não tá abrindo porque eu tô na tela. Vocês me avisam então, tá bom? Tá. Presente. Ana Thalita. Presente. Beatriz. Tá presente. Cláudio. Desculpa, Bruna. Presente. Cláudio. Faltou. Daiane. Faltou. A gente não consegue ouvir. Tá presente. Érica Luro tá presente. Eunice. Eunice não, né? Não tô vendo. Professor. Evelyn. Não tô vendo. Faltou. Fernanda. Gente, responde, eu tenho 4 minutos. Tá presente. Presente, Giovana. Flávia. Presente. Presente. Gabriele. Presente. Giovana. Giovana faltou. Gisele. Gisele. Presente. Iandra. Presente. Janaína. Presente. Jaqueline. Presente. Jéssica. Jéssica. Jéssica tá presente também. Acho que ela tá sem áudio. Presente. Juliana Caselli. Quem? Jéssica Souza presente. Jéssica Souza. Juliana Caselli tava na primeira, tá aí ainda? Ah, Juliana tá sem áudio. Caselli tá sem áudio. Juliana de Souza tá presente, que já falou. Juliana Teixeira. Presente. Tá, presente. Presente. Karen. Presente. Larissa Lohana. Presente. Letícia. Presente. Luzia. Não sei. Luzia? Luzia? Não vi. Faltou. Maria Daniela. Presente. Mariana. Presente. Merielle. Presente. Natália. Presente. Paloma. Presente. Pamela. Presente. Paola. Presente. Paula. Paula. Hã? Faltou. Pedro. Pedro faltou. Faltou. Priscila. Aqui. Presente. Priscila está presente. Rosângela. Presente. Presente. Roseli. Presente. Qual delas? Presente. Roseli Maria. Presente. Que eu tô... Presente. Rosinei. Presente. Rosilane. Falta 1 minuto. Presente. Rosilane. Presente. Rosilane tá aí? Presente, tá. Tá. Rosinei. Presente. Sara. Presente. Sara Gomes. Presente. Thaís. Aqui. Vanice. Presente. Pessoal, quem ficou com aula? Então? Professora Sara, ou a Paula. A Paula tá presente. Paula Vitória. Tá presente, tá? Tava com falta, tô tirando aqui presente. Ronaldo, você não me chamou. Quem é você? A Raeli. Raeli Luiz. Tá, Raeli, Raeli. manda o WhatsApp pra mim. Ah, eu marquei aqui já. Já marquei. Raeli presente. Marcou presente para mim, professor? Deixa só eu, ó. Quem levou falta, tem até domingo para me enviar um resuminho da aula, que daí eu tiro, tá bom? Fala agora. Professora, eu tô aqui. Quem é você? Rosângela. Hã? Rosângela. Rosângela. Tá certo, Rosângela.
Professor, colocou presença para mim, a Vanice? Coloquei. Você falou 2 Rosimeire?